O Inter de Roger faz mais uma partida muito abaixo do esperado e perde mais uma vez fora de casa, dessa vez por 3-1 para o Atlético Nacional de Medellín, lá na Colômbia, pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. Te conto todos os detalhes dessa partida, então fica comigo depois da vinheta. Gurizada, ficou difícil a situação do Inter agora na Copa Libertadores da América. Vamos repercutir essa derrota por aqui, mas antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional aqui no canal do Lucas Fontes, e quero falar do nosso apoiador, né? O Ativo Ultra, o estimulante do homem moderno. Clica no link que está aqui embaixo na descrição, faz o teu pedido e recebe na porta da sua casa. Gente, o Inter entrou com uma postura totalmente defensiva na partida de hoje, lembrou muito o time que enfrentou o Corinthians no último sábado na Neoquímica Arena, que também acabou perdendo, né? Roger repetiu a escalação com o Thiago Maia, Bruno Henrique e o Fernando jogando juntos, deixou o Bruno Tabata no banco de reservas e aí o Atlético Nacional da Colômbia teve todo o controle da partida, em especial no primeiro tempo, né? O Inter deu o primeiro chute no gol, acho que foi com 35 minutos, se eu não me engano, da primeira etapa, não ofereceu perigo ao time colombiano. Na segunda etapa, o Roger volta com uma escalação diferente, volta com o Tabata no lugar do Bruno Henrique, mas o Inter até joga um pouco melhor na segunda etapa, mas não o suficiente para vencer a partida, né? Quando tá 1-0, o Luca perde um gol na pequena área que gera um contra-ataque, aí o 2-0 da equipe do Atlético, a estratégia vai por água abaixo, depois tem um pênalti que o Alan Patrick acaba convertendo, o Inter acha que vai conseguir empatar e sofre o terceiro gol numa falha da defesa do Inter, né? Eu acho que o Vitão e o Vitor Gabriel fizeram uma partida muito abaixo, inclusive o Vitor Gabriel, a pior partida dele com a camisa do Inter, na minha concepção, foi o jogo de hoje. O Roger tem muitas coisas para explicar, ele foi perguntado na coletiva sobre a sequência ruim do Inter, a oscilação que a equipe vem sofrendo, e ele disse, né, que em primeiro lugar tem que encontrar o equilíbrio novamente na equipe, que quando não se joga bem tem que achar uma forma de vencer de qualquer maneira, e é isso que ele busca reencontrar na equipe para voltar a vencer e depois sim voltar a jogar bem. Acho que o Roger ele deve algumas explicações, ele não foi claro em todas as suas respostas, em que foram feitas as perguntas para ele na coletiva. O Inter sofre muitos gols, né? Lembrando que nos últimos jogos o Inter sofreu 11 gols, né? Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Inter sofreu 11 gols, 3 deles hoje e 3 deles no primeiro tempo contra o Nacional de Montevidéu, jogando dentro do estádio Beira-Rio na rodada passada da Copa Libertadores. Então é um retrospecto muito preocupante. O Inter que não venceu fora de casa após o Campeonato Gaúcho. A última vitória foi no dia 8 de março contra o Grêmio na Arena. Depois disso foram 6 jogos, 4 empates e 2 derrotas. O Inter não vence fora de casa e, além de não vencer, o Inter geralmente tem atuado com uma postura que vem incomodado muitos torcedores. Uma postura defensiva, uma postura com medo do jogo e, obviamente, né, quem entra para empatar acaba perdendo, e foi o que aconteceu hoje mais uma vez com o time do Roger Machado. Sobre a postura do Inter, o Roger foi perguntado e respondeu da seguinte maneira: a gente entra com a estratégia para buscar a vitória. Hoje perdemos para um time que foi melhor do que nós. Eu discordo do Roger nessa colocação dele. Acho que o Inter, principalmente no jogo contra o Corinthians e hoje contra o Atlético Nacional, não entrou para ganhar o jogo, né? Entrou se defendendo e se defendendo muito mal, inclusive, né? Porque se o Inter tivesse defendido bem, não tinha sofrido 4 gols do Corinthians e 3 gols do Atlético Nacional na partida de hoje. Em relação à classificação, o Roger falou que o Inter ainda tem o controle de estar dependendo apenas de si, que não deixa de ser verdade. O Inter precisa vencer as 2 últimas partidas sem precisar de resultados paralelos, né? Acontece que joga um jogo fora contra o Nacional do Uruguai em Montevidéu na semana que vem, o mesmo Atlético Nacional que fez 3 gols no Inter dentro do Beira-Rio. E depois fecha a fase de grupos contra o Bahia no Beira-Rio, dia 28 de maio. O Inter precisa ganhar esses 2 jogos sem depender de resultados paralelos, mas com o futebol que vem atuando, realmente não é algo tão fácil, né, para o torcedor imaginar 6 pontos assim nessas 2 partidas. E a ideia dele de repetir a equipe
ele explicou que foi pensando num jogo de intensidade física, né? Que foi exatamente como a partida se desenhou, por isso que ele começou com os 3 volantes. Agora eu também vou discordar do Roger em relação a isso, porque ele entrou com 3 volantes, mas o Bruno Henrique não tem o vigor físico necessário e mais uma vez foi abaixo tecnicamente. Eu acho que o Thiago Maia não fez um bom jogo, mas o Bruno Henrique segue sendo inferior ao Thiago Maia mesmo assim. Então, discordo do Roger nessas questões. Ele disse que tem que avaliar como é que aconteceram os gols para ver como é que a defesa está falhando, como é que o Inter vem sofrendo tantos gols assim. Mas, obviamente, hoje a gente viu que, claro que ele não ia queimar, né, o Vitor Gabriel publicamente, mas a gente viu que foram falhas individuais do zagueiro do Inter, que retornou recentemente ao time titular e de lá para cá, coincidência ou não, o Inter vem sofrendo muitos gols. O Roger também falou, né, sobre a questão do Inter estar disputando 3 competições, é algo que gera um prejuízo, né, com lesões, desgaste físico, adaptações de jogo, que tudo isso interfere. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe, né, não, o Inter não é o único clube da América do Sul que joga 3 competições, né, e o Inter decaiu muito nos últimos jogos, e outros clubes também jogam mais de uma competição, inclusive estão jogando mais do que o Inter nesse momento. E é inegável que o Inter tem mais time que o Nacional do Uruguai, o Inter tem mais time que o Maracanã, tem mais time que o Corinthians, que também disputa 3 competições, e nesses jogos, o Inter não conseguiu ter uma superioridade técnica como a gente já viu em outras ocasiões. Então, é algo que precisa ser pensado. Ele usou várias vezes durante a coletiva o termo buscar alternativas. E o Roger vem usando esse termo já faz algumas semanas. E ele não me parece estar buscando essas alternativas. Não, pode estar buscando, mas não está encontrando essas alternativas que a gente precisa para que o Inter volte a praticar um bom futebol e consiga, por consequência, ter bons resultados. Vou repetir aqui, ó, o retrospecto do Inter nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate, são 10 gols feitos e 11 gols sofridos. Foram 7 nos últimos 2, né? Corinthians no último sábado e hoje o Atlético Nacional de Medellín lá na Colômbia. Agora o Colorado ocupa a 3ª colocação do grupo F da Libertadores com 5 pontos. Volta a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro, que é mais um jogo difícil, porque o Brasileirão Inter também não tá bem. E não pode poupar jogadores porque a situação não está boa, né? Então vai ter que jogar com o que tem à disposição. E aí na quinta-feira vai até o Parque Central em Montevidéu encarar o Nacional. Uma partida que os 3 pontos são inegociáveis. Hoje já foi perguntado também sobre a situação dos atacantes, né? Porque o Carboneiro está fora por lesão, o Rafael Borré está fora por lesão, o Vitinho fraturou um dedo da mão, também está fora, o Valência foi substituído hoje ainda no primeiro tempo, entrou o Luca e vinha retornando hoje o Luca também de lesão e o Ricardo Matias, e os dois foram utilizados hoje no jogo lá em Medellín. O Roger disse que a única boa notícia que ele pode dar em relação ao departamento médico é realmente o retorno desses 2 jogadores, que ambos não eram titulares, não eram os reservas imediatos, né, que é Valência e Borré. O Luca é o 3º da hierarquia e hoje acabou sendo utilizado, e o Ricardo Matias, que muitas vezes nem relacionado vinha sendo. Então, realmente é uma situação complicada nesse momento, porque além das lesões, também tem o jejum de gols, né? O Wesley não fez nenhum gol esse ano passado fez 14 gols na temporada, e é um jogador que está em branco ainda em 2025, é algo que também certamente preocupa o Roger, mas ele precisa encontrar soluções para que a equipe como um todo tenha uma evolução, né? Consiga fazer bons jogos novamente, para que a gente pare de se preocupar com a questão individual dos atacantes, porque ano passado realmente o Inter fazia muitos gols e os gols eram divididos entre os jogadores de ataque, né? Não tinha com exceção do Wesley, um jogador que fazia muitos gols, justamente porque é um estilo de jogo que cria muitas oportunidades e vários jogadores marcavam gols, e não está se repetindo em 2025, é algo que precisa ser corrigido urgentemente. Se chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações. Eu volto no Café com Fontes às 10 horas. Tchau!